Oração a São Cono e Santa Edviges para ter sorte, sucesso profissional e quitar todas as dívidas. Você está prestes a conhecer uma oração poderosa, que une a proteção de São Cono e Santa Edviges para transformar sua vida financeira e profissional de um jeito surpreendente. Quer descobrir como atrair uma sorte inacreditável, quitar dívidas e alcançar sucesso real? Fique comigo até o final e prepare-se para uma mudança que pode acontecer exatamente quando menos se espera. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Cono e Santa Edviges, santos tão próximos daqueles que buscam clareza diante das dificuldades e sabedoria diante das decisões da vida, hoje me coloco diante do céu com a alma em silêncio, com o pensamento centrado, desejando atrair sobre minha vida uma mudança duradoura, capaz de iluminar meus caminhos nas questões materiais, financeiras e também nas escolhas diárias que cercam meu destino. Com os olhos voltados para o alto e o coração em compasso de humildade, desejo que este momento seja acolhido por vós como um chamado legítimo. Que essa intenção alcance vossos ouvidos, e por vossa mediação, seja levada até o Senhor, que tudo vê, tudo conhece e tudo pode. A sabedoria que brota das alturas é aquilo que tanto busco. A clareza para agir corretamente, a prudência diante das escolhas, a visão limpa diante dos perigos ocultos e a direção segura que me oriente para onde haja real possibilidade de alcançar mais recursos e mais estabilidade. São Cono, que desde a juventude viveu de modo exemplar, mesmo diante de limitações materiais e humanas, intercede por mim para que eu não seja confundido pelo que parece ser bom, mas não tem raiz verdadeira. Que minha mente se mantenha lúcida e que os enganos do mundo não ditem meus passos. Que eu seja capaz de reconhecer os momentos certos de agir e também aqueles em que o silêncio e a observação me tragam mais resultado do que decisões apressadas. Que minha intuição seja limpa de qualquer ruído externo e que o discernimento seja constante, mesmo em tempos de ruídos e pressões. Santa Edviges, que soube lidar com questões de dinheiro e auxílio ao próximo com sabedoria e equilíbrio, ajuda-me a não perder o foco quando recursos escassos parecem ameaçar minha paz interior. Ensina-me a manter serenidade diante de situações financeiras delicadas, mas também mostra-me caminhos inesperados onde novas possibilidades se apresentem de modo legítimo e seguro. Que minhas mãos tenham preparo para receber com responsabilidade, sem desperdício, sem ilusões passageiras. Que tudo que eu conquistar venha acompanhado de estabilidade, e que nada me seja retirado por descuido, impulsividade ou ilusões que roubem meu tempo e minha energia. Que o dinheiro que eu venha conquistar não me segue, mas me permita ter maior domínio sobre meu tempo, minhas decisões e meus sonhos. Que ele chegue por canais honestos, justos e duradouros, permitindo que eu cuide melhor de quem está ao meu redor, e que eu possa também me proteger daqueles que desejam o contrário, daqueles que se incomodam quando vem alguém buscando avanço legítimo e silencioso. Que meu nome não seja manchado, que minha imagem não seja arrastada por maledicências, e que os olhos invejosos percam o interesse em me prejudicar. Peço que os santos do alto afastem os olhares mal intencionados que se fixam em mim como se desejassem meu tropeço. Que o caminho daqueles que tramam minha estagnação se desvie para longe e não tenham força para se aproximar. Que o que é meu por direito chegue, mesmo que tardiamente, e que nada seja barrado por sentimentos alheios ou energias que desejem minha paralisação. Que as oportunidades sejam visíveis, claras e compatíveis com minhas capacidades. Que eu não desperdice chances nem perca o tempo ideal de agir. Que meu olhar seja treinado para enxergar, mesmo nos pequenos sinais, a direção que me leve a prosperar de maneira firme e equilibrada. Que tudo aquilo que eu vier a conquistar seja compatível com o que posso administrar, sem me sobrecarregar, sem me desequilibrar emocionalmente, e que, aos poucos, minha estrutura se fortaleça diante das adversidades. Que minha mente seja constantemente iluminada com bom senso, e que nenhuma atitude precipitada destrua os alicerces do que está por vir. Que eu saiba lidar com as dificuldades sem desespero, mas também não aceite viver sempre no limite do possível. Que meus ganhos aumentem de modo real, e que eu tenha sabedoria para não me apegar ao que é passageiro, mas sim ao que traz estabilidade. Que
que o dia de amanhã traga notícias melhores, e que, a cada nova manhã, eu me aproxime mais do que procuro com dedicação e visão lúcida. Que os erros do passado não me prendam, mas também não sejam repetidos. Que aquilo que antes me fez tropeçar sirva como aprendizado, não como lembrança constante de fraqueza. Que os acertos se multipliquem e que os enganos fiquem para trás, sem me prender, sem me atrasar. Que meus recursos aumentem de forma constante, que meu planejamento encontre meios de ser realizado e que, mesmo nos dias mais difíceis, eu consiga manter firme a direção. Que São Cono e Santa Edviges estejam à frente de cada uma das decisões que eu venha tomar com relação à minha vida profissional e financeira. Que cada passo seja guiado com prudência, que cada contrato, cada proposta, cada negociação, cada parceria venha acompanhada da lucidez necessária para não me envolver em ciladas disfarçadas de vantagem. Que a verdade de cada situação se apresente de forma clara, ainda que pareça dura, e que o engano não tenha espaço nem vez. Peço também que os caminhos de abundância se apresentem, mesmo que discretamente, mas com profundidade e durabilidade. Que eu esteja cercado de boas ideias, boas pessoas, boas oportunidades, e que aquelas situações que não colaboram para meu bem-estar se afastem por completo. Que eu possa sair de ciclos que nada trazem de novo e me lancem em algo que, mesmo desafiador, me leve a alcançar a melhoria que tanto procuro. Que tudo aquilo que é meu por destino não seja atrasado por interferências externas. Que aquilo que já está a caminho chegue em paz, sem tropeços, sem confusões, sem desvios. Que minha casa seja protegida contra qualquer perturbação. Que meu ambiente de trabalho, atual ou futuro, seja campo de estabilidade e progresso. Que eu tenha serenidade para enfrentar os dias difíceis e inteligência para tomar decisões que gerem colheitas prósperas. São Cono, servo fiel mesmo em meio às limitações, e Santa Edviges, amparo daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, intercedam por mim neste momento de busca sincera. Que nada me distraia, que nada me afaste do caminho certo. Que eu saiba administrar o que tenho e esteja preparado para receber o que virá. Que o excesso de ansiedade não roube minha paz e que a espera não se torne angústia, mas uma preparação sábia para receber aquilo que ainda não chegou. Que eu esteja sempre atento aos sinais, sem me deixar levar por falsas promessas. Que eu tenha disciplina para seguir em frente, e também liberdade para mudar de rumo quando perceber que outro caminho será mais próspero. Que nada me paralise e que as oportunidades não se fechem por negligência. Que eu mantenha a firmeza necessária para não desistir no meio do caminho e que cada passo dado seja acompanhado por consciência e equilíbrio. Que o céu receba essa oração como um pedido legítimo de quem busca melhorar a própria vida com dignidade e inteligência. Que nenhuma palavra que dita se perca no vento, mas alcance o alto com clareza. E que os santos intercessores, conhecedores dos desafios enfrentados por aqueles que vivem no mundo material, levem adiante essa intenção com compaixão e precisão. Santos de luz, conhecedores dos caminhos mais discretos por onde transitam os corações aflitos, vós que já ouvistes tantas preces, que já testemunhastes os momentos de silêncio mais pesados do que qualquer grito, neste instante, venho diante do alto buscar amparo e direção. Com o pensamento centrado, com a alma em busca de equilíbrio, coloco diante de vós a situação que tem feito meus dias mais tensos e minhas noites mais inquietas, as dívidas que me cercam, os compromissos financeiros que têm se acumulado e as cobranças que não cessam. Que essa prece, ainda que feita com palavras humanas, alcance os céus com a nitidez do que há de mais sincero dentro de mim. O peso dos compromissos atrasados tem corroído meu ânimo e perturbado minha concentração. A cada novo dia, novas pressões surgem e o tempo parece mais curto. As possibilidades escapam por entre os dedos como se não fosse possível segurá-las com segurança. É como se a tranquilidade financeira estivesse sempre um passo à frente, inalcançável, mesmo quando a dedicação e atenção ao que precisa ser feito. São Cono, cuja história inspira confiança na superação de adversidades materiais, aproxima tua presença daqueles que já não sabem mais a quem recorrer.
Ajuda-me a sair deste ciclo de obrigações pendentes que me limitam, que minam meu descanso e consomem minha energia mental. Não é o luxo que desejo, mas a tranquilidade de saber que nada me será cobrado com desespero, que nenhuma dívida baterá à porta como ameaça. Que os dias vindouros tragam mais equilíbrio e que minhas contas encontrem um fim justo, limpo e possível. Santa Edviges, vós que tanto acolhestes aqueles que enfrentaram dificuldades financeiras com coração sincero, vós que socorrestes os necessitados sem julgamento, acolhei também esta oração que nasce de uma necessidade legítima. Que cada parcela que ainda pesa sobre meus ombros encontre caminho para ser quitada sem que isso me roube a saúde, a paz de espírito ou o discernimento. Que as cobranças que recebo cessem não por adiamento, mas porque aquilo que me cabe pagar seja finalmente resolvido com sabedoria e meios reais. Que as oportunidades que me alcancem a partir desta oração não estejam ligadas ao engano ou à ilusão de soluções rápidas e arriscadas, mas sim à clareza de propostas legítimas, que possam ser compreendidas e aproveitadas com inteligência e responsabilidade. Que os acordos sejam justos, que os números se equilibrem, que os compromissos possam ser cumpridos sem me colocar novamente em situações limite. Que eu consiga recuperar o controle sobre minha própria vida financeira, sem cair em armadilhas que pareçam caminhos fáceis, mas tragam ainda mais peso. Que os dias passem com uma melhora progressiva da realidade material. Que o dinheiro que me faltar hoje não seja mais uma razão de angústia amanhã. Que eu saiba exatamente como lidar com cada centavo, com cada obrigação, com cada pagamento que ainda esteja pendente. Que nenhuma cobrança traga desespero, e que a calma me permita ver soluções que antes pareciam escondidas. Que os olhos estejam atentos aos detalhes que fazem diferença, e que nada seja negligenciado. São Cono, protetor dos que buscam vencer limites impostos pela escassez, intercede para que meu caminho não permaneça travado por pendências antigas. Que as dívidas que ainda me acompanham não me definam, que eu não seja olhado como alguém marcado por elas, mas sim como alguém capaz de resolver o que precisa, com dignidade, foco e consciência. Que meu nome recupere credibilidade, que minha palavra volte a ser suficiente, e que as barreiras impostas por registros negativos sejam eliminadas por minha ação equilibrada e constante. Santa Edviges, amparo daqueles que enfrentam as dificuldades econômicas sem perder a fé, ajuda-me a reestruturar o que precisa ser reorganizado. Que as finanças que hoje se encontram desordenadas possam, pouco a pouco, retornar a um estado em que haja controle, estabilidade e previsibilidade. Que meus dias deixem de ser dominados por dívidas, e que os ganhos venham acompanhados de uma sabedoria mais profunda. Que o que eu já tenha conseguido até aqui não seja desperdiçado, mas usado com critério, sempre com o olhar voltado para o alívio das obrigações pendentes. Que nenhuma voz me confunda, que nenhuma influência me leve a tomar decisões precipitadas. Que os caminhos do consumo desnecessário se afastem, e que minha mente esteja limpa para decidir com consciência. Que a pressão externa não me roube a capacidade de pensar com calma. Que as decisões que eu venha a tomar a partir de agora estejam sempre alinhadas com a responsabilidade, com o equilíbrio e com a ideia de manter minha vida livre, não apenas de dívidas, mas também do medo constante de não conseguir pagar o que devo. Que as portas certas se apresentem, e que eu esteja pronto para atravessá-las sem receio. Que os recursos que cheguem em minhas mãos sejam suficientes não só para pagar o que está em atraso, mas também para iniciar um novo tempo. Um tempo de estabilidade, de controle, de escolha consciente. Que o sustento diário não venha acompanhado de angústia, mas de paz. Que eu possa de fato respirar novamente, sabendo que estou avançando em direção a uma realidade mais equilibrada e segura. Que nenhuma cobrança futura seja fruto de desatenção ou de promessa não cumprida. Que meu planejamento esteja claro, que meus números sejam respeitados e que eu saiba onde cada gasto precisa ser reduzido ou mantido. Que os imprevistos que antes causavam tempestades, agora possam ser enfrentados com margem, com preparo e sem desespero. Que eu não precise mais negociar com medo, mas sim com confiança. São Cono e Santa Edviges, intercessores dos humildes e dos que desejam corrigir seus passos,
Sejam ponte entre minha intenção e a misericórdia divina. Levem adiante essa prece que não deseja riqueza vazia, mas sim o alívio de não viver mais cercado por cobranças. Que o que ainda resta a ser quitado seja resolvido de modo justo. Que eu esteja pronto para fazer o que for necessário, desde que isso não me desvie da serenidade que tanto desejo manter. Que a fé continue sendo meu apoio, mesmo nos dias em que a solução pareça distante. Que eu não desanime diante da espera. Que a esperança não se perca, mesmo quando parecer que os recursos demoram a chegar. Que os ventos mudem, que o cenário se reorganize, que os caminhos que antes estavam bloqueados comecem a se abrir com segurança e calma. Que tudo aquilo que ainda me limita, especialmente no campo financeiro, perca sua força diante de uma nova etapa mais justa. Que o presente não seja definido pelos erros do passado, e que o futuro seja construído a partir de decisões mais conscientes, guiadas por quem entende o valor da responsabilidade e do discernimento. Que a liberdade não esteja mais tão distante. Que ela se aproxime, silenciosa e constante, mostrando que é possível sim viver uma vida sem o peso das dívidas, sem o receio das cobranças, com leveza nos dias e tranquilidade nas noites. Que o alto receba cada palavra que dita como reflexo de uma alma sincera que só deseja respirar com mais alívio e viver com mais equilíbrio. Que os santos que conhecem as dores silenciosas que ninguém vê caminhem comigo, para que nenhuma dívida seja eterna, e que a liberdade que tanto almejo chegue, com verdade, com firmeza e permaneça. Santos que conhecem o valor de uma vida estruturada, que acompanham com atenção cada coração que luta em silêncio por mudanças reais. Venho buscar, com humildade e consciência, a vossa intercessão diante de Deus. O caminho da profissão tem sido percorrido com dedicação, e o desejo de alcançar novos horizontes pulsa forte dentro de mim. A vontade de prosperar, de encontrar o lugar certo, de ver os frutos daquilo que foi construído com paciência e responsabilidade, é legítima. Neste momento, desejo que esta prece alcance o alto, não como um pedido apressado, mas como um chamado sincero, feito por alguém que busca oportunidade, clareza e êxito. Que os santos me auxiliem a manter a mente firme, sempre conectada à realidade, mas sem abandonar a fé em tudo aquilo que ainda está por vir. Que meus passos estejam guiados por inteligência e sabedoria, e que meus olhos estejam voltados para o que vale a pena, o que pode realmente me levar a outro patamar. A sorte, muitas vezes, se apresenta quando menos se espera, e por isso peço que ela se manifeste em meu caminho com leveza, sem distrações. Que ela encontre espaço para se instalar em minha vida profissional, abrindo portas onde hoje há apenas barreiras ou incertezas. Que as oportunidades surjam em momentos inesperados, mas que eu esteja apto para agarrá-las com firmeza e preparo. Que nenhuma insegurança tome o lugar da ação. Que nenhuma dúvida sabote minha capacidade de fazer o que precisa ser feito. Que a mente esteja desperta para compreender o valor de cada detalhe e a importância de agir no tempo certo. Que as pessoas certas se aproximem com boas propostas, com intenções limpas, com projetos que me permitam sair do lugar onde me encontro e alcançar novos resultados. Que eu não dependa do acaso, mas que esse mesmo acaso seja inclinado a meu favor por mérito e pelo olhar atento do céu sobre meus passos. São Kono, cuja história traz esperança àqueles que acreditam que nada está perdido, caminha ao meu lado neste momento. Guia meu olhar para aquilo que realmente pode me levar adiante. Que cada ambiente profissional onde eu colocar os pés se transforme num lugar de reconhecimento e avanço. Que o trabalho que faço, ou venha fazer, me traga retorno material sólido, mas também me proporcione tranquilidade interior e estabilidade real. Que o sucesso não seja apenas aparente, mas concreto, e que não se dissolva nas ilusões passageiras. Santa Edviges, que soube administrar os bens com lucidez e equilíbrio, intercede por mim diante de Deus para que tudo que eu venha conquistar na vida profissional esteja conectado com boas decisões. Que nenhuma oportunidade me seja retirada por insegurança ou distração. Que meus talentos sejam utilizados da maneira certa, que meu conhecimento seja ampliado e reconhecido, e que a justiça divina traga até mim tudo aquilo que está alinhado com meu caminho,
sem demora desnecessária. Que o sucesso profissional não se limite a cargos, a títulos ou a vaidades, mas sim ao impacto real que minha presença possa causar nos lugares por onde passar. Que minha imagem inspire respeito e confiança, que minha voz seja ouvida com atenção e que meu nome esteja associado a responsabilidade, competência e bons resultados. Que tudo isso, unido à sorte que desejo alcançar, me leve a conquistar ganhos expressivos, estabilidade financeira e a possibilidade de investir ainda mais no próprio futuro. Que nada venha me distrair do foco principal. Que os dias difíceis não me afastem do objetivo. Que a resistência aos contratempos esteja firmada na esperança de um cenário melhor, e que as circunstâncias, por mais desafiadoras que sejam, não tenham poder de me travar. Que as conexões certas sejam feitas, que as portas certas se abram naturalmente, e que a presença divina me proteja de qualquer obstáculo que tente me atrasar. Que os locais onde eu venha a atuar profissionalmente sejam campo de avanço legítimo. Que minha entrada em cada ambiente profissional traga resultados positivos e que as saídas ocorram sempre por decisão sábia, nunca por fracasso. Que eu não fique estagnado em lugares que não me valorizam, e que minha energia profissional nunca seja desperdiçada em ocupações que não me permitam progredir. Que a coragem para mudar se manifeste sempre que for preciso buscar novos rumos. São Kono, conhecido por proteger os que enfrentam adversidades materiais, volta teu olhar para o meu campo profissional. Faz com que as mudanças necessárias ocorram, que o novo se apresente como possibilidade real e segura, que a sorte me surpreenda de maneira positiva. Que minha atuação profissional desperte admiração e que minha reputação cresça com dignidade. Que o dinheiro chegue como resultado direto de um trabalho bem feito, de um talento bem aplicado, de um caminho escolhido com discernimento. Santa Edviges, sempre lembrada por amparar aqueles que enfrentam dilemas financeiros, roga por mim para que minha trajetória profissional se transforme num pilar sólido da minha vida. Que, por meio dela, eu consiga garantir não apenas sustento, mas também realização e projeção. Que meu nome esteja sempre ligado ao progresso e que o que venho a conquistar seja duradouro. Que os recursos obtidos sejam utilizados com inteligência e direcionados a novos avanços. Que os erros do passado não atrapalhem meu presente. Que as experiências negativas não impeçam o surgimento de novas chances. Que eu saiba tirar lições do que não funcionou, mas que o medo de errar novamente não me paralise. Que eu esteja pronto para aceitar propostas de valor, mesmo que exijam mudanças de rota, e que a sorte esteja presente em cada virada positiva. Que os momentos de espera sejam preenchidos com preparação. Que, mesmo quando nada parecer acontecer, algo esteja sendo alinhado no invisível para que a mudança aconteça de modo firme. Que eu saiba interpretar os sinais que anunciam o novo. Que nenhuma boa oportunidade passe despercebida. Que nenhuma chance seja desperdiçada por indecisão. Que, a cada novo contato, a cada conversa profissional, a cada entrevista, reunião ou negociação, eu esteja bem posicionado, com postura adequada, clareza e propósito. Que meu nome circule nos lugares certos, que minha competência seja reconhecida mesmo à distância, que meu valor profissional seja identificado antes mesmo de qualquer apresentação. Que a sorte se manifeste até nos detalhes, em uma palavra dita no momento certo, em uma chance surgida no último instante, em um contato inesperado que transforme completamente minha realidade. Que o inesperado seja positivo. Que o improvável se transforme em porta aberta. Que o improvável se concretize como resposta. Que São Kono e Santa Edviges sejam sempre lembrados por mim como guias e conselheiros celestes nas decisões profissionais. Que essa oração feita com fé sincera gere mudanças reais. Que tudo que se erguer a partir deste momento não se perca mais. Que o êxito alcance meu caminho e permaneça. Que as riquezas que venham não sejam apenas materiais, mas também ligadas à tranquilidade de saber que estou no lugar certo, fazendo o que nasci para fazer, gerando retorno, recebendo valorização e construindo um caminho sólido. Que o trabalho seja canal de vitória. Que o sucesso me alcance com consistência. Que o dinheiro venha com estabilidade.
Que a sorte esteja presente desde agora. Que tudo isso aconteça sob o olhar atento de Deus, e com a intercessão poderosa de São Cono e Santa Edviges. Santos que caminham silenciosamente ao lado daqueles que confiam no alto mesmo quando tudo parece distante. Neste instante, ergue-se esta prece como expressão de um desejo legítimo, que nasce do íntimo de quem acredita que os ventos podem mudar, que o inesperado pode surgir de repente e transformar por completo o rumo da vida. Há em mim o anseio por um momento de sorte incomum, um acontecimento que venha de forma surpreendente, retirando os limites, afastando as amarras e oferecendo uma possibilidade real de transformação através dos jogos e apostas aos quais venho recorrendo com esperança e olhos atentos. Esta oração não carrega ilusões nem se apoia em expectativas vazias. Ela parte de um sentimento autêntico de fé, movido pela necessidade de uma chance que seja diferente de tudo que já se viu. Uma chance que toque as mãos como algo quase inacreditável, que surpreenda até o pensamento mais racional. Que uma sorte rara, única, se aproxime, se manifeste, se concretize diante de mim com clareza e sem obstáculos. Que o momento ideal se apresente e que o caminho da sorte esteja alinhado com o instante certo, o número certo, a escolha exata. Que meus olhos estejam atentos e que meus pensamentos estejam sintonizados com essa oportunidade especial que o céu pode permitir. São Cono, protetor daqueles que enfrentam limitações e que aguardam por sinais que possam reverter situações difíceis, intercede diante de Deus por este pedido que carrego no peito. Que minha fé, ainda que discreta, não seja ignorada. Que aquilo que trago dentro de mim como desejo sincero encontre acolhida nos planos do alto. Que a sorte toque meu caminho como uma brisa que muda o rumo dos ventos. Que o improvável me alcance de maneira inesperada e que esse encontro me leve a um resultado além do comum, um ganho que transforma a realidade à minha volta. Santa Edviges, conhecedora das aflições que nascem das necessidades mais urgentes, olha para este pedido com tua sabedoria celestial. Que uma nova possibilidade financeira surja por meio da sorte, sem embaraços, sem desvio, sem demora. Que uma resposta positiva, impactante, esteja mais próxima do que imagino. Que aquilo que parecia impossível se torne presente de forma limpa e grandiosa. Que o número certo, o momento exato, o bilhete premiado, o jogo vitorioso, estejam em meu alcance com nitidez e direção. Que essa bênção, se vinda, transforme não apenas a situação financeira, mas todo o entorno da minha vida. Que eu possa respirar com alívio, sem cobranças pendentes, sem limitações constantes. Que o peso das contas, das obrigações e da escassez se afaste para dar lugar a uma nova realidade marcada por abundância verdadeira. Que o dinheiro vindo dessa sorte extraordinária seja mais do que provisório. Que ele se multiplique através de decisões firmes e planejadas. Que não se perca, que não traga desequilíbrio, mas sim reorganize cada detalhe da minha caminhada. Que os dias vindouros sejam diferentes dos que passaram. Que essa sorte que tanto aguardo não seja apenas um desejo, mas algo que se materialize diante dos meus olhos de forma concreta, surpreendente e definitiva. Que essa virada positiva seja tão clara que não restem dúvidas sobre sua origem divina. Que o inesperado chegue como um alívio poderoso, como uma resposta às orações feitas no silêncio, como uma confirmação de que a sorte, quando enviada do alto, não erra o caminho. São Cono, homem simples e íntegro que atravessou a vida com coragem diante das adversidades, acompanha este pedido com teu olhar limpo. Que minha tentativa de alcançar essa sorte extraordinária nos jogos seja escutada com seriedade, sem julgamentos. Que o mérito de minha fé silenciosa me aproxime do favor do alto. Que essa sorte não apenas apareça, mas se manifeste com potência suficiente para modificar meu destino. Que as cifras que surgirem não sejam fruto de risco impensado, mas de uma chance verdadeira enviada pela providência, guiada por tua intercessão. Santa Edviges, mulher de ação e sabedoria, protetora daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, acolhe este clamor com o cuidado que sempre demonstraste aos que te buscaram em momentos de aperto. Que uma sorte incomum, grandiosa,
chegue até mim com a leveza que só aquilo que vem do alto pode carregar. Que os meios pelos quais essa mudança se manifeste estejam alinhados com a justiça divina. Que essa sorte seja não só impactante, mas duradoura, transformando meu presente e garantindo um futuro sem mais limitações. Que os erros cometidos no passado não impeçam a chegada dessa bênção. Que as decisões equivocadas não tenham o poder de bloquear aquilo que agora clamo com sinceridade. Que minha mente esteja em paz para compreender quando esse momento chegar, para não desperdiçar a oportunidade, para não hesitar diante da sorte que se apresentar. Que minha escolha seja firme, que a aposta seja certeira, que os números se alinhem ao favor divino, e que o resultado venha como uma tempestade de bênçãos inesperadas. Que essa transformação aconteça de forma limpa, legítima, com amparo do alto. Que nenhum olhar contrário, nenhum pensamento negativo, nenhuma energia contrária tenha poder de impedir. Que aquilo que é para ser meu, venha. Que a sorte me atinja como um clarão de esperança, como um renascimento financeiro, como uma libertação silenciosa. Que esse ganho extraordinário não seja confundido com vaidade, mas reconhecido como um sinal da providência respondendo a quem nunca deixou de confiar. Que os meios sejam abençoados. Que os caminhos por onde essa sorte venha estejam limpos de enganos. Que o prêmio que se aproxima tenha origem certa e impacto real. Que meus pés estejam firmes para caminhar após recebê-lo. Que minha vida seja reestruturada com inteligência e com propósito. Que, a partir desse acontecimento raro, tudo se reorganize: casa, trabalho, estabilidade e bem-estar. Que essa sorte seja benéfica para mim e para aqueles que comigo dividem a vida. São Cono e Santa Edviges, vossos nomes sempre serão lembrados nesta prece que se ergue com fé e desejo de mudança. Que Deus ouça por meio de vossa intercessão aquilo que meu coração clama sem gritar. Que essa sorte venha. Que ela seja surpreendente. Que ela me transforme sem ruídos. Que o que antes parecia sonho distante se torne realidade. Que o que antes era limite se torne passagem. Que o que antes era espera se torne chegada. Que o que era ausência se transforme em plenitude. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.